Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma atividade da nossa educação continuada, uma iniciativa do Hospital São Francisco, do setor de ensino, da residência de cirurgia geral, em associação com a residência do Hospital Regional de Betim e o Serviço de Oncologia do Hospital Regional de Betim. O tema da noite hoje, providencial às nossas continuidades, né, no aprendizado cirúrgico, vai tratar sobre um tema especial em cuidados paliativos, que é a sedação paliativa. Como bem sabemos, né, assim, a proposta de cuidados paliativos para um paciente oncológico, né, no estado adiantado, deve sempre, né, prezar pelos princípios onde certamente a situação da sedação contínua ou da sedação intermitente, né, para o final de vida, ela se traz essencial para que a brevidade possa fazer com que o sofrimento, né, e a tranquilidade do passamento do óbito do paciente sejam feitos e a família possa comungar isso sem um ambiente de sofrimento e nem tampouco questões em que o despreparo se pronuncie para muito mais do que circunstâncias de preparo. Teremos hoje alguns artigos a se discutirem, mas nós temos principalmente dois importantes temas a serem tratados. Primeiro, a situação do contexto da sedação, que vai ser feito por uma das acadêmicas escaladas para a noite, e depois as indicações da sedação por outras acadêmicas. E a seguir, todos os outros artigos que se empregam. Vamos começar, então, com a primeira apresentação da noite, a Bruna Tafuri, que é acadêmica do UniBH, e vai nos disponibilizar a introdução sobre o tema. Bruna, você me escuta? Sim, boa noite. Boa noite. Vamos lá? Vamos. Vou compartilhar a tela aqui. Obrigado. Compartilhou a tela? Sim, deu certo. Tá bom. Gente, boa noite. Meu nome é Bruna Tafuri, sou do 11º período, sou acadêmica estagiária lá no Hospital São Francisco. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da sedação paliativa. É um conceito ainda muito discutido na literatura, mas a maioria dos artigos define como o uso monitorado de medicamentos destinado a induzir um estado de diminuição ou até ausência da conscientização do paciente, a fim de aliviar aquele sofrimento refratário da doença que a doença causa no nosso paciente. Ela é usada em vários campos da medicina, mas por ser um assunto muito discutido, apesar dela ter uma grande diferença entre a eutanásia, né, porque em nenhum momento a sedação paliativa ela tem o objetivo de levar o paciente, né, a diminuir a sobrevida do paciente, mas sim a dar o conforto para o paciente, diminuir os sintomas do paciente, dar aquele alívio, um conforto para o nosso paciente, e ainda é muito discutido. Então, a prevalência ainda é muito variável, né? Ela varia de 1 a 88%. Ela pode ser classificada como leve, suave ou profunda, de acordo com o nível de consciência do paciente, o tanto de medicamento que a gente vai usar, como breve, intermitente ou contínuo até a morte, de acordo com o tempo que a gente quando vai começar a usar. E ela também pode ser classificada como proporcional ou precipitada, de acordo com quando vou iniciar essa sedação paliativa. Eu trouxe aqui esse quadro do Albert Einstein, que eu achei muito interessante, que eles colocaram esse documento para tentar chegar num consenso maior da equipe multiprofissional, porque lembrando que essa decisão de quando iniciar a sedação paliativa a equipe multiprofissional, sendo o médico, a equipe de enfermagem, se o hospital tiver a terapia paliativa, a equipe da terapia paliativa e até uma equipe que é especificada na dor do paciente, tem que ter uma discussão em conjunto e principalmente com a família.
mostrar para a família tudo que já foi feito, os riscos e benefícios, e decidir se é realmente o momento de começar a sedação paliativa ou não. Lembrando que é sempre importante essa comunicação com a família, deixar tudo registrado, e lembrando que a definição ela é muito individual de cada paciente, né? Então, cada paciente vai ter uma discussão diferente, porque mesmo que a doença seja a mesma, cada paciente tem a sua tolerância ao tratamento. Então, quando vai começar a sedação paliativa, ela é muito diferenciada, e a Marcela vai falar um pouquinho agora para a gente as indicações que tem a sedação paliativa. E aí, pessoal, boa noite. Eu sou Marcela Messias, eu sou acadêmica do 12º período de Medicina Barbacena. E como a Bruna falou muito bem, toda essa questão da paliação, da sedação, deve ser discutida primeiramente com a família, com os médicos de várias áreas, né, do hospital. Porém, tem algumas indicações. Não basta, por exemplo, o paciente está sofrendo e quer ser sedado, né? Ele deve ter uma doença terminal, já em estágio em que não há mais uma intervenção de reanimar o paciente, de medicamentos que vai fazer ele sofrer mais. Uma expectativa de vida de menos de 6 meses, geralmente um câncer terminal ou algum AVE que ele já está, né, com uma fase mais avançada. Morte iminente em dias ou horas, ou seja, o paciente não pode ficar meses lacerado em vez de, né, fazer outras coisas ou ficar em casa. Esgotamento de tratamento, como eu falei, e quando, por exemplo, a pessoa não tem mais um suporte nutricional e de hidratação. E obtenção conscientemente livre, esclarecido, tanto do paciente, se ele estiver acordado, e da família. Pode passar, Bruna. Então, como já foi dito, a diferença entre o suicídio assistido e a eutanásia, que não são permitidos aqui no Brasil, é que a sedação paliativa ela não diminui a esperança de vida, ou seja, ela reduz o sofrimento do paciente, e lembrando que não há um consenso entre o sofrimento só psicológico / psiquiátrico. Por exemplo, ansiedade, depressão não é uma indicação totalmente aceita pela literatura de sedação. Mas, por exemplo, dor, vômitos, nada, não melhora com morfina, aí tem a indicação sim. E é muito boa, e quando bem aplicada, faz muito bem para o paciente, para não ficar sofrendo, né, o tempo todo. E as drogas de escolha são 3. A primeira é o midazolam em bomba de infusão. A segunda é a clorpromazina e o terceiro é o fenobarbital. Lembrando que cada paciente vai responder de uma forma, melhor alguma droga, ou se tiver alguma interação medicamentosa. Então, sempre avaliar qual que é a melhor opção para o paciente e para a doença, como ele vai responder. Então, é isso. Essas foram as nossas referências. Obrigada, gente. Quero agradecer a Bruna e a Marcela, né, aproveitar ainda a presença das duas, né, dar os parabéns, excelente apresentação conceitual das duas. E como futuras médicas pós-pandemia, uma realidade que trouxe para a gente algumas situações de evidência de cuidados paliativos na conduta dos pacientes, coisa que eu tenho absoluta certeza que pouquíssimos vocês viram dentro da faculdade, porque não faz parte do gradil usual, né? Assim, o pensamento da medicina. Do conforto, né? Isso. Quero que vocês possam expressar um pouco do que aguarda vocês aí, do que vocês esperam desse contexto a partir de agora, uma no 12º período e a outra ainda nas fases preliminares da medicina aí. O que vocês esperam, né? Assim, tendo esse conhecimento e a partir de agora pensando no que espera vocês aí, né, de uma medicina pós-pandemia e o conhecimento técnico em cuidados paliativos. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Igor? Muito obrigada, doutor Igor, foi ótimo. E é um assunto muito interessante de estudar e ver por fora da faculdade. Fique à vontade, né? O Hospital São Francisco hoje ele tem uma proposta interessante. Assim, a gente tem duas pessoas que são de formação paliativistas, a Cecília Sartori e a Fernanda Brasil, e uma equipe toda de oncologia bastante entusiasta e trabalhadora com o tema, né?
Eu, inclusive, assim, muito menos pela questão da cirurgia, mas nas nossas aulas de educação continuada, um dos temas sempre é cuidados paliativos, e sempre a gente traz essa chance à discussão. Bom, vamos para o primeiro artigo da noite, onde eu fiz uma alteração de apresentação a pedido. A gente vai começar com a Lohane, que é residente do primeiro ano do Hospital Público Regional de Betim. Lohane, você me escuta? Boa noite, Igor. Escuto sim. Então, vamos fazer essa troca. Seria a Dani, então a gente passa a Lohane e depois dá a sequência normal. Vamos lá? Obrigada. Vou colocar aqui para apresentar. Todo mundo está conseguindo ver a tela? Deu certo aí? Certinho. Tá ótimo. Só lembra, por gentileza, não só a Lohane, como todos, fazer um print dessa tela, colocar no story de vocês, junto com o que eu mandei na comunidade, que é o chamado para aula, para poder divulgar e mostrar que vocês estão fazendo uma apresentação científica e assim por diante. Copia, por gentileza, no Instagram, o São Francisco, né, e todas as pessoas com as quais vocês acham que pode ser no futuro interessante estar conosco. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Lohane, como o Igor já disse, eu sou residente do primeiro ano de cirurgia geral aqui do Hospital Público Regional de Betim, e o artigo que eu vou apresentar essa noite, ele fala sobre os aspectos clínicos da sedação paliativa em estudos prospectivos, sendo uma revisão de literatura. Foi um artigo publicado agora em 2021. Inicialmente, a gente define o que é sedação paliativa, como já foi muito bem dito pelos meninos, que é o uso monitorado de medicamentos destinados a induzir um estado de consciência diminuída ou ausente, ou no caso inconsciência, né, para aliviar a carga do sofrimento intratável, de maneira que seja eticamente aceitável para o paciente, a família e os cuidadores. E essa definição vem da Associação Europeia de Cuidados Paliativos. Introduzindo o artigo, a gente tem sintomas como dor, delírio, dispneia, que são comuns no final da vida, à medida que as doenças terminais progridem. Em alguns casos, os tratamentos disponíveis para a doença já não são mais eficazes no controle desses sintomas. Em alguns casos, os benefícios não vão ser alcançados em tempo hábil, ou eles vão provocar mais malefícios do que benefícios. Então, nesses casos, os sintomas são muito onerosos, não são mais toleráveis pelos pacientes, sendo considerados refratários, a gente tem a sedação paliativa como uma opção terapêutica. O artigo em questão, ele tem a questão geral da revisão, que é qual a prática clínica em relação à sedação paliativa em cuidados paliativos nos estudos prospectivos. E eles fazem 3 perguntas dentro disso. Quais são os sintomas refratários, quais são as estratégias de tratamento e quais são as estratégias de avaliação nessa sedação paliativa. Como metodologia, eles fizeram uma revisão em base de dados, combinando 3 conceitos principais: sedação, cuidados e estudos prospectivos, sendo encontrados 43 artigos. Após a remoção, eles chegaram no fim de 10 artigos que atenderam os critérios, sendo que temos artigos conduzidos na Bélgica, Itália, Japão, Holanda, Colômbia e México. Então, aí a gente vê que tem um ponto forte, que são artigos executados em vários ambientes, coletaram dados durante um ano e uma avaliação de resultados específicos. No entanto, a gente tem limitações como uma amostra de tamanho pequeno, a gente não tem a clareza de ferramentas das avaliações usadas, tempo do acompanhamento, capacidade de garantir se os relatórios são comparáveis mesmo, e faltou um protocolo padronizado de sedação entre os ambientes. Na maioria dos artigos, os pacientes eram pacientes com câncer, eram maior número. Os pacientes com diagnósticos não oncológicos eram limitados, eles poderiam ter um ou mais dos seguintes diagnósticos, como insuficiência cardíaca, demência, doenças crônicas respiratórias, doenças cerebrovasculares, Parkinson e diabetes. Partindo para a parte da discussão que ele analisa, entre outros artigos, os sintomas mais frequentes que exigiram a sedação paliativa foram aqueles citados lá no início: dor, delírio e dispneia. Além disso, sofrimento psicológico e existencial refratário foram relatados presentes. Tinha também outros sintomas, como convulsão, vômito, obstrução maligna, confusão mental, taquicardia, mioclonia facial, asfixia e sangramento. Sendo que o processo decisório de quando iniciar essa sedação foi liderado pela equipe de cuidados paliativos ou, alguns casos, pelo próprio médico assistente.
Um problema que a gente vê que a maioria dos artigos que eles analisaram não informaram como que foi a avaliação dos sintomas refratários. Os artigos também, eles vão usar termos diferentes para se referir à sedação realizada na prática. A gente não tem uma padronização dentro desses artigos. Então, tem artigo que usa a sedação paliativa contínua e sedação paliativa intermitente. Alguns casos, a intermitente é aquela que a medicação é dada de horário, enquanto a contínua é como se fosse uma bomba de infusão contínua. Já alguns outros artigos citam sedação paliativa contínua como aquela que foi iniciada e foi até o final do processo do paciente, até ele caminhar para a morte, mesmo que isso seja com medicações de horário e não em infusão contínua. Aí também tem a questão da sedação proporcional e da sedação profunda, que ela vai avaliar ali um pouco a sedação proporcional, a fim mais só de controlar os sintomas, enquanto a sedação profunda vai colocar esse paciente de forma inconsciente. Esses termos, eles não são bem definidos entre os artigos em si. Como protocolos, eles usaram alguns protocolos específicos do próprio país ou diretriz nacional para justificar os critérios dos pacientes antes da sedação, qual tipo de sedação que usar e a via de administração. No geral, o midazolam foi utilizado em todos os artigos, principalmente como medicação de primeira linha e, na sua maioria, como medicamento único, sendo administrado em infusão venosa ou subcutânea em doses inferiores a 50 mg por dia. A gente tinha alternativa também de fenobarbital e propofol. Um artigo específico mexicano, ele associou o midazolam ao propofol como protocolo inicial de sedação. E a gente tem, em alguns casos de delírio, também o uso de levomepromazina, chlorpromazina e haloperidol. Em relação à nutrição e hidratação, foi mencionada em apenas metade dos estudos. O estudo belga, eles reduziram os fluidos para cerca de 500 ml dias, mantiveram a nutrição parenteral em apenas 10%. Os estudos holandeses não administraram ou, inclusive, retiraram a hidratação durante a sedação paliativa. Já os estudos do Japão, Bélgica, México, Colômbia mantiveram principalmente a hidratação. A duração dessa sedação foi de 40 a 70 horas. Teve um estudo que comparou a sobrevida entre pacientes sedados e não sedados. Não, a gente não teve diferença significativa na sobrevida desses grupos. Eles avaliaram o nível de sedação pelas escalas de Glasgow, Hansen ou índice bispectral. E o importante a gente ter em mente que a sedação paliativa aqui teve como foco avaliar o nível de consciência na maioria dos artigos, a opinião dos profissionais e dos familiares e a sobrevida. Só que o objetivo nosso, quando a gente faz uma sedação paliativa, não é avaliar essa questão, é avaliar o controle dos sintomas e o alívio do sofrimento do paciente. Concluindo, a gente tem uma necessidade de avançar nosso entendimento, especificar o que vai ser uma boa qualidade de sedação paliativa, uniformizar esses conceitos e incluir também a visão da família e do cuidador. Ele também fala, a gente vê que é necessário pesquisas futuras para a gente avaliar a eficácia dessa sedação, para ver se o alívio dos sintomas foi realmente alcançado, e tanto o alívio do sintoma, né, quanto o alívio do sofrimento do paciente, sendo esse o principal objetivo. Queria agradecer a oportunidade e era sobre isso. Rainer, eu que agradeço, excelente aula, muito bem colocado sobre o artigo. Queria, antes, né, de você com seus compromissos, poder fazer os seus comentários. Bom, Igor, eu esqueci de falar no início, quem me orientou foi o Guilherme Licarião, né? A gente teve uma conversa bem interessante sobre o artigo, e ele me orientou que o artigo, ele avaliou, a revisão teve artigos até 2019, e a gente teve uma virada muito importante, né, na questão dos cuidados paliativos a partir de 2020. Isso ficou muito mais bem estabelecido. Então, a gente já tem melhor a definição desses temas, melhores escalas para avaliar essa questão da sedação, diferente do que traz a revisão. Então, essa revisão, ela ficou ali bem uma virada no entendimento do cuidado paliativo, a gente tem coisas mais padronizadas. Uma crítica que eu vejo em relação, né, ao artigo é essa falta mesmo de padronização. Então, a gente não tem essa padronização exata nesses outros artigos. O que seria sedação contínua, o que seria sedação intermitente, qual o padrão que foi analisado. Então, fica um pouco mais subjetivo. Hoje a gente já tem scores melhores que vão auxiliar isso. E é importante, porque acho que cada vez mais a gente tem pacientes
que vão demandar cuidados paliativos. Essa é uma realidade nossa, a gente mesmo tem alguns pacientes assim. Então, uma coisa padronizada seria melhor. Mas quando a gente fala em padronizado, não é sentido que todos os pacientes vão receber o mesmo tipo de cuidado paliativo. É você ter mecanismos padronizados para você avaliar o seu paciente. Você vai paliar o paciente. Aquele paciente ele tem demandas específicas, ele tem sintomas específicos e a gente vai tratar de formas específicas. Não quer dizer que vai ser um protocolo para todos, mas seria interessante a gente ter aí, escalas, scores que avaliassem qual o nível de sedação, qual o nível de eficácia desse tratamento. Muito obrigado. Meus comentários a respeito ainda sobre o artigo da Lohane, esse marco que a gente tem sobre os novos contextos, né, do cuidados paliativos, assim, essas propostas de escalas e de pensamento a respeito, né, da sedação no cuidado, obviamente se aplica ao caos que a gente viveu da pandemia. É um marco interessante, apesar de catastrófico, né? Assim, é um marco importante, apesar de ter estatísticas péssimas, mas é um fio da navalha assim, muito perigoso. Por quê? Cuidado paliativo, né, se tornou uma evidência em todos os aspectos, técnicos ou não técnicos, né, e multidisciplinares, para todo mundo. Os paliativistas trabalharam demais no início da pandemia, trabalharam demais no meio da pandemia, trabalharam demais no final da pandemia, com muitos aspectos, muitos. A sedação, principalmente, ainda mais num contexto diferenciado, em que a maioria dos pacientes iam para o CTI e, por vezes, eles eram sedados e entregues na ventilação mecânica e não saía dessa sedação. Onde se questionava, por exemplo, os aspectos que vão do outro lado, que não seja só do paciente. A interação da família, a interação com o corpo clínico, a indicação dessa sedação, a indicação por parte de um profissional que pouco sabia ou assistia essa condição, porque geralmente esses pacientes que são sedados, eu acho que a estatística em maior número na possibilidade das enfermarias, é claro, né? A gente tem uma enfermaria de cuidados paliativos com um número muito maior do que, por exemplo, no CTI, nos pacientes paliativados, assim por diante. Então, fico feliz e satisfeito por um contexto como esse, ainda que num cenário caótico, né, de uma catástrofe sanitária mundial, traga a conversa sobre cuidados paliativos, mas os aventureiros, né, para essa proposta, assim, as pessoas desavisadas com isso, supitaram em número grande, tanto com as indicações equivocadas, com as propostas equivocadas, com o desconhecimento total da droga, e, além do mais, a crítica muito grande da sociedade que não está pronta, né, para poder, de certa maneira, entender a linha que separa e a transição entre o tratamento e o cuidado, entre a sedação, a proposta de uma sedação de entrega com vistas à cura e outra para conforto, a possibilidade do preparo da família num sentimento próprio, psíquico, de um egoísmo, a prosperar, a ter ainda sinais, né, de entrega e esperança por uma situação de inversão, né, onde o conforto possa trazer mais carinho, mais amor próprio, mais interação familiar, mais aspectos positivos, e nosso mesmo, da equipe, onde a gente sabe que muitas pessoas foram parar na urgência e emergência e não tinham o menor preparo para poder dar conta disso e tinha que dar conta a si mesmo. Eu mesmo trabalhei no hospital, que um belo dia, dos 80 leitos de CTI, todos eles viraram Covid, 2 enfermarias tinham virado Covid, depois todas viraram Covid, e foi aberto, por exemplo, numa sala de entrada do hospital, mais 40 leitos para Covid, e os profissionais que por lá foram fazer uma medicina de pandemia, uma medicina de total entrega a um desafio, né, a um inimigo que a gente sabia muito pouco disso. Mas ainda bem saímos, de certa maneira, melhores, apesar de todo o debate, toda a queda, e mais sabedores disso. Bom, Lohane, obrigado. Vamos dar seguimento. Então, a gente passa agora para o segundo artigo. Quem vai apresentar é a Daniele, que é residente do Hospital São Francisco,
vai apresentar o nosso segundo artigo da noite. Dani, você me escuta? Dani? Doutor Igor, sim, você me escuta? Eu escuto, sim. Vamos lá. Beleza, vou compartilhar aqui agora. Isso. Lembrando a todos a mesma coisa que eu solicitei, print na tela principal da apresentação de vocês, compartilhem aí a nossa chamada da aula, marquem todos entre si, marquem os hospitais, né? A referência do Instagram do Hospital São Francisco, do Hospital Público Regional de Betim, das faculdades que estão interagindo conosco. Vamos lá, Dani? Sim, boa noite. Eu sou Daniela Velasco, RI1 do Hospital São Francisco. O Dr. Marcelo Gerundi, chefe da equipe da cirurgia geral, o Dr. Rodrigo Faria, chefe da residência médica, e o Dr. Igor Michali, como chefe do programa da educação continuada e da oncologia cirúrgica. Hoje eu fiquei responsável para apresentar o seguinte artigo, que é a Ethical Challenge in Palliative Sedation of Adults, Protocols for a Systematic Review of Current Clinical Practice Guidelines. O objetivo do artigo é identificar os desafios éticos de todas as formas de sedação paliativa para adultos nas guias atuais de prática clínica. É puramente descritivo, não vai fazer julgamento ou avaliar a qualidade das guias de prática clínica. Tem um método e uma revisão sistemática de todas as guias de prática clínica em sedação paliativa para adultos, através de 5 bancos de dados eletrônicos e entrando em contato com especialistas em cuidados paliativos. Estas guias têm que ser credenciadas por organismos de autoridade internacional, nacional, regional, tem que estar publicado em inglês, alemão, francês, italiano ou polaco, e foi desde o 2020 até a data da pesquisa. Aqui tem os critérios de inclusão, que vai ser sempre, tem que ser o tipo de documento, uma guia de prática clínica, tem que estar sempre falando de sedação paliativa para adultos no contexto do cuidado paliativo, tem que ser desenvolvido só por profissionais ou sociedades governamentais, tem que estar acreditado, seja internacional, nacional ou a nível regional, é só para médicos ou paramédicos, nos idiomas de inglês, alemão, francês, italiano ou polaco, desde o 2022, e sempre vai tomar só a última versão do artigo. Tem que estar disponível o texto completo e a definição da sedação tem que estar explícita ou implícita no artigo. Então, a sedação, como já falaram as outras companheiras, é o uso monitorado de medicamentos destinados para induzir um estado de diminuição ou ausência de consciência, a fim de aliviar o sofrimento de pacientes com câncer e também pacientes sem câncer, com sofrimento refratário. Clinicamente, a sedação é uma pedra angular importante da terapia paliativa, mas é uma das práticas mais debatidas no contexto dos cuidados paliativos. Ela requer muitos profissionais, discussões, uma aplicação prudente e uma ampla experiência também clínica e de boas práticas, né? Então, é usada em uso monitorado de medicamentos destinados... desculpa, não tinha... sedação. É usada em várias configurações e diferentes modalidades clínicas, né? Tanto na profundidade como as indicações e a duração. A sedação é geralmente qualificada como leve, suave ou profunda, também como breve, intermitente ou continuar até a morte. É uma fonte de muita ambiguidade, tem confusão, controvérsia na prática, na pesquisa, e é por isso que nas últimas 3 décadas, muitos estudos foram desenvolvidos por meios internacionais e sociedades científicas, tanto nacionais como regionais. Então, o artigo fala que tem umas questões clínicas, né, que vai ser avaliada nessas revisões, e tanto a indicação, a escolha de medicações e a dosagem usada para eles, a continuidade de procedimentos de prolongamento da vida, tipo, continuar com a nutrição,
qual que vai ser o tempo ou o prognóstico de morte para esses pacientes e qual que vai ser o nível de sedação para eles também. O artigo fala de um tipo de sedação, que é a sedação profunda contínua até a morte, e ela é uma das mais, controversiais, porque uma faceta de sedação extrema do fim da vida. Então, eles fazem associações com a morte assistida, né, que não é aceitada aqui no Brasil, como a eutanásia e o suicídio assistido. E leva a uma questão ética. Um exemplo desse aqui é se esta forma de sedação é indicada para o sofrimento psicoexistencial e se alivia realmente este tipo de sofrimento. Então, das questões éticas, que fala também o artigo, por exemplo, que não está claro como informar o paciente, nem na família, que a lucidez do paciente pode não ser restaurada, que os sintomas podem reaparecer, ou que a morte pode intervir até sendo uma sedação só pretendida como temporária. Outros desafios éticos que o artigo fala é que é uma situação difícil, realmente, né? Respeito à sedação paliativa provoca um questionamento, uma incerteza, uma controvérsia e até um risco. É uma situação que pode exigir a escolha entre duas ou mais possibilidades com necessidade de esforço mental grande para ser conduzido com sucesso pela equipe. E uma questão importante é, devemos induzir, a sedação em respostas a pedidos para morte assistida, como a eutanásia ou o suicídio assistido? Na discussão do artigo, já para terminar, é uma revisão que vai fornecer uma evidência inicial, base, para lidar adequadamente com essas questões éticas, né? Desde a terapia de cuidados paliativos, que é complexa, mas é necessária. Esta revisão sistemática também quer determinar se as guias de prática clínica gerais especificam os desafios éticos dessa terapia com paciente com câncer e sem câncer também, e em caso de afirmativo para os pacientes que não têm câncer, como que eles fazem isso exatamente. Nesta pesquisa, no protocolo, nenhum humano vai estar envolvido nessa pesquisa. Muito obrigada, estou à disposição. Dani, parabéns pela aula. Temos aí um tema bastante controverso, né, onde aborda situações éticas, morais, espirituais a respeito do tema. Faça seus comentários. Oi, doutor Igor, eu achei um protocolo, né, porque é um protocolo mesmo para uma revisão que vai ser feita, muito importante, que no momento, nem internacionalmente, nem nacional, está feito já, que a gente vai ter cada vez mais o paciente com sedação paliativa, tá mais perto desses pacientes, e vai ser importante ter certeza de como manejar eles, como abordar eles, e uma guia é tudo para o médico, né? Uhum. Dani, você chegou a conversar sobre o texto com a doutora Fernanda Brasil? Conversei sim, ela se desculpa porque tem aula, Sim. no momento e não pode assistir, mas a gente discutiu sim. Ótimo, então. É bom que vocês possam aproveitar e aproximar, né, dos profissionais que aí dentro da instituição estão, principalmente pelo perfil que a gente tem na condução dos pacientes oncológicos. Lembrando que, né, nós temos aí a presença diversa de outros segmentos e que a cirurgia geral atende, né, e conduz esses pacientes críticos, como interconsultor ou até mesmo atendendo a urgência e emergência, tendo que fazer a conduta desses pacientes. Hoje a gente tem lá no CTI, por exemplo, um paciente que já tem uma internação prolongada da parte cirúrgica, em tese, né, o tratamento e as abordagens foram feitas, e hoje, por uma situação complexa do estado consumptivo do paciente, a gente vive um limite de esforço terapêutico, porque a gente não tem alternativas, né, para que a gente possa prosperar. E agora iniciando, então, uma proposta de cuidados paliativos.
Isso é importante para vocês verem, porque é um domínio que a gente tem interface com a terapia intensiva, e a partir do momento que tem mais de uma clínica envolvida, é importante que a gente possa conversar sobre todos esses aspectos num perfil que é completamente diferente. Nós temos entre nós uma equipe em que as discussões são feitas, os plantões são assumidos e discutidos entre nós, com os casos, tendo opiniões de cirurgiões master, de cirurgiões novos ou de cirurgiões de formação, e a rotina do CTI é completamente diferente, né? Com uma continuidade de 24 horas e uma equipe que se renova, tendo uma horizontalidade, uma coordenação, e que essa sintonia tem que ser feita conosco. Bom, vamos para o segundo artigo da noite, onde o Dr. Breno Hooper, vai apresentar para nós. Breno é residente do Hospital São Francisco. Breno, você me escuta? Boa noite, chefe. Escuto sim. Vamos lá? Vamos lá, só compartilhar. Breno virou quase que um residente do Hospital Regional. O pessoal do Regional deu um tombo nele na Polete lá, venderam barato, em vez de ele colocar um preço caro, mas valeu a pena demais, né, Breno? Não, bom demais, viu? Virei filho de Betinho agora. Ótimo, isso aí. O pessoal lá tem uma linhagem muito boa. Por isso, vim de lá também. Então, boa noite a todos. Meu nome é Breno, sou R2 de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco de Assis. O nosso chefe da equipe de cirurgia geral, Dr. Marcelo Girundi, Dr. Rodrigo Faria, chefe da residência médica, e o Dr. Igor Michali, chefe do programa de educação continuada e da oncologia cirúrgica. O artigo que eu vou apresentar hoje é uma revisão do Guidelines Europeus sobre sedação paliativa, né? Esse é um artigo que serve como base para uma atualização do framework da Associação Europeia de Cuidados Paliativos, e artigo recente, publicado em 2022 no Jornal de Medicina Paliativa. Uma breve introdução. A sedação paliativa na Europa, ela precede 10 a 18% das mortes. É uma epidemiologia que varia muito no mundo, principalmente por questões sociais, culturais e religiosas, né? E enfrenta grandes questionamentos, ainda apresenta grandes vieses na sua aplicabilidade, né? Principalmente em relação às divergências e discussões em relação à avaliação de sofrimento refratário, as indicações aí no tempo da administração da sedação paliativa e o confundimento aí também, muitos profissionais aí ainda entendem a sedação paliativa como eutanásia oculta, né? Muito bem explicado aí pelas acadêmicos a diferença entre a sedação paliativa e a eutanásia, né? Em vista disso, em 2009, a Associação Europeia de Cuidados Paliativos publicou um framework, né, estruturando as condutas e os conceitos em relação à sedação paliativa, reconhecendo aí essa prática como uma importante terapêutica no cuidado do paciente em fase terminal. E antes e depois disso também foram publicados vários guidelines ainda com grandes variações de conceitos e terminologias, e principalmente baseado ainda em consenso de especialista, né? É um assunto ainda que não tem muitos, até pela dificuldade de aplicação, muitas evidências científicas com artigos prospectivos, né? Então, dentro da previsão, aí, com a previsão de revisão e atualização desse framework da Associação Europeia, foi publicado esse artigo para analisar os guidelines mais utilizados pelos especialistas em 8 países europeus, para informar as bases de discussão para esse novo framework que está sendo publicado, né? Só para contextualizar vocês em relação à metodologia, foi realizada uma pesquisa online entre diversos especialistas da área nos países europeus, né? Dentre os países selecionados foram 8 países, e esses especialistas, dentre eles anestesistas, intensivistas, e oncologistas e enfermeiros paliativistas, eles responderam os guidelines, responderam as questões, né? Informando quais eram os guidelines mais utilizados nas práticas, nas clínicas especializadas. Então, o primeiro conceito que o artigo traz é sobre a sedação paliativa, em comum entre todos os 9 guidelines analisados, que a sedação paliativa é uma terapia com o objetivo
de avaliar o sofrimento intolerável do paciente, né? Então, é uma terapia para aliviar sintomas, é uma terapia monitorizada. Ela pode ser classificada em superficial ou profunda, ou intermitente ou contínua, e ela pode ser aplicada tanto no hospital, quanto no domicílio, quanto no lar de idosos e outras instituições de saúde. É recomendado sempre todos os artigos em consenso recomendam uma sedação paliativa proporcional, né? Ou seja, a menor dose necessária para aliviar o sofrimento do paciente. E a sedação profunda e contínua, ela vai ser indicada na fase terminal. O artigo traz os conceitos de sintomas refratários, que ele pode ser indicado como sintoma refratário um paciente que tem uma terapia, que a terapia convencional já não é mais eficaz, ou então que os efeitos dessa terapia, eles já trazem efeitos colaterais intoleráveis para o paciente. E os principais sintomas refratários seriam agitação decorrente do delírio, dispneia, dor e convulsões. Esses sintomas ainda, a definição de sintoma refratário ainda tem algumas divergências nos guidelines. Alguns falam que essa definição é responsabilidade do médico e da equipe multidisciplinar, e a grande maioria fala que é uma definição conjunta do médico com o paciente, né? O médico definindo que aquele sintoma não tem mais, chegou no limite terapêutico, e o paciente informando como um sintoma intolerável. A gente tem a definição de sintoma refratário. E, não menos importante, são os sintomas psicológicos e distúrbios existenciais, que existe grande divergência na literatura e nos guidelines, principalmente para avaliação desses sintomas psicológicos e indicação e tomada de decisão, né, para iniciar uma sedação paliativa. Em relação à expectativa de vida, né, para a indicação da sedação paliativa nesses pacientes, como já dito anteriormente, né, a sedação profunda e contínua vai ser indicada nos pacientes quando eles estão na fase terminal, né? E os guidelines têm grande divergência para definir o que seria essa fase terminal, né? Alguns definem como final da vida, outros algumas horas, outros alguns dias, e outros até o limite de 2 semanas de expectativa de vida, esse paciente está em fase terminal. Já a sedação intermitente pode ser aplicada numa situação em que o paciente ainda tem mais de 2 semanas de sobrevida, né? E pode ser, inclusive, utilizada como uma transição entre uma terapêutica e outra, onde o paciente está tendo um sintoma refratário, assim que iniciar a nova terapêutica, a sedação pode ser interrompida. Todos os artigos, eles preconizam a discussão preventiva, então, seria essa discussão precoce com o paciente, né, no papel da sedação no final da vida desse paciente. Então, esse paciente ele vai estar orientado sobre essa possibilidade de fazer a sedação, e ele também vai demonstrar o interesse dele, e isso vai ser definido já de uma forma preventiva, caso aconteça a necessidade de introduzir essa terapêutica. E vale ressaltar a importância da presença da família nessa decisão e na informação passada, né, se o paciente concordar. Avaliação e a consulta de procedimentos. Então, se a gente for introduzir a sedação paliativa, a decisão vai ser tomada numa condição multidisciplinar, junto com pacientes familiares, no mundo ideal, né? Agora, nas situações de distúrbios agudos imprevisíveis, né, sintomas refratários catastróficos e agudos, essa decisão pode ser tomada pelo médico assistente e equipe em conjunto, né? E um ponto importante que o artigo fala também é sobre o consentimento informado, que ele é um pré-requisito para a sedação paliativa, e ele deve ser utilizado, né? E no caso se essa questão não for introduzida no momento adequado, onde o paciente ele ainda está responsivo, né, e capaz de tomar condutas, né, essa decisão deve ser tomada pelo representante legal, né, o consentimento deve ser dado pelo representante legal. Em relação ao método de sedação, ele pode ser uma sedação intermitente em relação aos 2 tipos de sedação, né? A intermitente ou sedação leve deve ser sempre considerado como primeira opção, principalmente nos pacientes que têm maior expectativa de vida, e já a sedação profunda vai ser indicada naqueles pacientes onde a sedação leve foi ineficaz, ou pacientes que apresentam sofrimento intenso e refratário,
pacientes com baixa expectativa de vida, desejo explícito de sedação profunda e sofrimento catastrófico em final de vida. Em relação à titulação da dose, né, como eu já disse antes, a dose deve ser sempre proporcional, e temos aí o midazolam como primeira escolha e em consenso entre todos os guidelines, e eles mostram também como o neuroléptico sendo a segunda opção, a levopromazina, com exceção aí no caso do delírio refratário, que você pode usar a levopromazina como primeira opção. E ainda como refratariedade dessas duas medicações, vem o propofol como terceira opção, para uma sedação mais profunda. Três guidelines, na verdade, citam a morfina como uma má prática para sedação paliativa. A morfina deve ser utilizada apenas para o controle da dor e da dispneia. A monitorização do cuidado é uma definição da sedação paliativa. Inicialmente, ela deve ser feita de 20 em 20 minutos, até que seja adequada a dose para os sintomas do paciente, e, posteriormente, deve ser realizado 3 avaliações ao dia. O que é avaliado na monitorização é o nível de sofrimento do paciente, o nível de consciência, os efeitos adversos e as complicações inerentes a esse procedimento. Em relação à hidratação e à nutrição desse paciente, as decisões sobre a manutenção da hidratação e da nutrição é independente da decisão da sedação paliativa, e alguns guidelines falam que no final da vida desse paciente não há indicação de hidratação artificial, principalmente porque isso pode aumentar tanto o desconforto como os sintomas desse paciente, aumentando edema, secreção brônquica, estimulação de diurese, dentre outros comemorativos. Por fim, as medicações concomitantes, né, que para manter o controle dos sintomáticos do paciente devem ser mantidas. A sedação paliativa, ela não faz analgesia do paciente, então as medicações devem ser mantidas, a não ser que elas não estejam sendo eficazes ou então estejam causando efeitos adversos nesse paciente. E vale sempre ressaltar que o cuidado com os familiares durante a sedação paliativa faz parte do cuidado integral também dentro dessa prática. Concluindo, o artigo ele mostra para a gente os principais pontos de debate e acordo sobre a sedação paliativa que vão guiar essa nova discussão, esse novo framework da Associação Europeia. Então, a gente tem pontos importantes que a gente consegue ter uma visão ampla sobre a sedação paliativa e já ter uma visão aí do que vai ser futuramente, o que vai ser discutido futuramente, né, os principais pontos. Infelizmente, é uma metodologia fraca que foi utilizada, né? Eles não conseguiram abranger grande parte dos países europeus, então muitos guidelines importantes não foram incluídos no estudo. Então, alguns conceitos podem ter escapado nessa discussão. E vale ressaltar aí que ainda é um grande desafio essa tomada de decisão, devido a essa divergência ainda de conceitos e indicações que existem nos guidelines relacionados à tomada de decisão e ao tempo de sedação ainda. Obrigado. E é isso. Breno, muito boa a aula. Bem criticado o artigo, bem criticado a relevância do tema. Concordo com você. Eu acho, às vezes, né, que, infelizmente, o afã de fazer com que algumas teorias se apresentem, elas comprometem diretamente a qualidade do artigo. Acho que a escrita ela tem que ser muito bem fundada. Um continente igual o europeu, onde a isonomia de uma medicina muito mais acessível do que a nossa, né? Assim, muito mais sustentada por uma integração com um padrão de vida melhor, né? Assim, com um Estado mais do lado, fornece para a gente condições a pesquisar e oferecer melhores protocolos, mas, infelizmente, assim, papel aceita absolutamente tudo. Você quer fazer mais algum comentário? Oi, Igor, eu discuti com a Fernanda Brasil, ela me passou a visão dela sobre a sedação paliativa e, apesar até dessa questão aí das divergências entre os guidelines, esse é um artigo muito interessante, que eu acho que
quem tiver interesse no assunto, e vale a pena ler ele, sabe? Que ele dá para a gente uma visão sobre as indicações, sobre a discussão que está atual sobre o assunto, sabe? E, inclusive, na prática dela, ela conseguiu visualizar realmente muitas concordâncias em relação ao que o artigo preconiza e as principais como é que fala? As principais concordâncias do artigo, né? Então, acho que vale ressaltar dessas indicações a dificuldade. Eu acho que o grande desafio mesmo é você ter esse diagnóstico do momento que o paciente se encontra, sabe? A gente tem a síndrome do final de vida, que a gente já começa a pensar nessa sedação mais profunda, e a gente também tem a fase que o paciente ele ainda já está em cuidados paliativos, mas ainda a gente não tem a limitação de esforço terapêutico, que a gente pode ter, inclusive, ainda uma sedação, como indicação em sedação intermitente, que é muito, ela mesma diz que ainda que é realmente muito utilizado, inclusive é feito, por exemplo, uma dose de midazolam de manhã, uma dose à noite, e assim que é iniciada uma nova terapêutica específica, essa sedação pode ser encerrada, né? Uhum. Mas eu mesmo, na prática, lá no São Francisco, a gente vê, igual esse caso que você citou, a gente se questiona muito sobre esses cuidados paliativos, e o momento eu já discuti isso muito com você também, né, Igor? Então, sim, vale a pena, sim, acho que todo mundo dá uma olhada nesse artigo, que é realmente muito interessante. E até para poder conhecer, né, assim, para não transitar num julgo que possa existir sobre a condição clínica e a condução clínica sem qualquer opinião formada. Eu acho muito importante que assim, a questão da sedação tem que ser discutida em vários momentos de cuidados paliativos. Na indução do sono, no conforto de algum momento de ansiedade, depois em situações intermitentes para o despertar do paciente, né, onde a familiar possa estar mais presente, depois de se preparar por um momento em que o paciente está ali isento de outros sintomas, de dor, depois a sedação contínua, enfim. Eu acho que seria interessante, né, todos aqui na missão, né, da formação em cirurgia, sejam os acadêmicos aqui, né, na formação médica, os residentes já na pós-graduação, de entender que isso é responsabilidade nossa, completamente nossa, tanto na indicação quanto, inclusive, na discussão daquele caso que possa ser seu ou que você está atendendo como interconsultor e assim por diante. E só para finalizar, Igor, acho que não dá mais para a gente deixar de lado esse assunto, né? Sim, tem toda a razão. Porque é um assunto muito complexo. A impressão, a conversa que eu tive com a Fernanda foi tipo assim, que é muito complexo e realmente ainda eu tenho um conhecimento muito superficial sobre ele, entendeu? E que não fique tão longe essa discussão, porque ainda pouco, né, eu tive uma experiência no Hospital Regional de Betim, onde chegou um paciente politraumatizado grave e que ele não tinha nem tanta condição para transporte, para fazer imagem. Aí foi feita a imagem, assim, não tinha tanto prognóstico do sistema nervoso central, mas ele ainda estava muito agitado, sabe? Assim, sabia-se que ele tinha uma lesão grave, mas a neuro entendia que naquele momento ficaria muitíssimo complicado para poder abordar ou os impactos que teria. E o paciente estava sem sedação, né? Assim, eu ainda falei, gente, nós precisamos de colocar esse paciente pelo menos numa situação mínima, né, de conforto, até para que a equipe que está lá acredite que alguma coisa possa ser feita. Um paciente que até a família chegar, até o sistema de identificação, até a mudança de proposta aí por CTI, o que for, poxa, deixa, né, no conforto ali, até no conforto dos que estão em volta do paciente, dos que estão conduzindo também naquele momento para a entrega da ventilação, para outras situações, mas até porque a gente não sabia em quanto tempo mais, né, o paciente iria durar antes do óbito. Mas, poxa, é um mínimo de dignidade, né? Bom, vamos para o último artigo da noite, onde quem vai apresentar é o Rodrigo da BES, e será, né, a chave final aí dos nossos temas. Rodrigo, você me escuta? Escuto, Igor. Está me escutando? Escutando. Rodrigo, residente do Hospital Regional de Betim, quase formado já, né? E Mas ainda não, chefe. Sim, teve o luxo, como poucos aqui,
de estar desde o primeiro período, né, no engajamento com cuidados paliativos no hospital, completamente diferente do que se possa pensar de uma proposta como essa, e que agora, né, a conversa, o jogo mudou dentro do hospital. E aí todos os outros residentes que estão vindo, sucedendo os R2, R1, já com essa proposta e esse pensamento. Vamos lá? Vamos lá, tá vendo minha apresentação? Boa. Beleza. Bom, boa noite a todos. Como o doutor Igor falou, sou o Rodrigo, sou R3. Dessa luta com o Igor desde o nosso R1, seguimos aí. Eu vou apresentar esse artigo, que na verdade é uma revisão narrativa. Ele não foca tanto nas indicações, nas doses, nas medicações. Ele é um estudo mais diagnóstico do status da educação do cuidado paliativo, principalmente nesse currículo da residência cirúrgica. Foi um estudo realizado no Paquistão, e é muito recente, de 2021. Coordenador da cirurgia e da residência é o doutor Rodrigo Musa. Eu tive o prazer de discutir o artigo com a doutora Camila, que é anestesiologia nossa lá. Bom, trazendo aqui, chovendo molhado, questão de conceito, eu gostei desse conceito da OMS, já foi falado várias vezes aí durante as outras apresentações. Os cuidados paliativos, eles são baseados na assistência por uma equipe multidisciplinar, focado na melhoria de qualidade de vida, não só do paciente, mas dos familiares, e é focada na prevenção e no alívio de sofrimento, não só de sintomas físicos, mas também psicológicos e espirituais. A relevância da discussão desse tema, como foi falado, como o Breno muito bem falou, a gente tem uma situação do aumento do número de idosos no mundo todo. Isso significa um aumento da prevalência de doenças crônicas. Então, a gente vai lidar na nossa carreira com doentes idosos, com doenças avançadas, que necessitam desse tipo de assistência. E as inúmeras vantagens dos cuidados paliativos, ela beneficia os pacientes com doenças crônicas e agudas, com risco de vida, independente do prognóstico dessa doença. É importante ressaltar isso, porque a gente sempre pensa em cuidado paliativo no contexto oncológico, mas não é só isso. Insuficiência cardíaca, por exemplo, é um tema muito abordado pelos cuidados paliativos. Então, é um estilo de medicina que pode ser adotado em inúmeras situações do nosso contexto. Inclusive, como o Igor falou, de trauma também, a gente já teve vários casos assim, que foi optado por paliação, estamos com um assim. E esse foco no aumento da qualidade de vida é o essencial, a gente desfocar da doença e focar na qualidade de vida. E é importante esse suporte psicológico para ajudar tanto no luto dos familiares, dos que ficam, inclusive no luto do médico assistente, da equipe assistente, e também na morte com dignidade desses pacientes. Essa tabela, eu gostei dela por questão de mostrar a complexidade do tema. Você tem habilidades clínicas, que é o que a gente foca na nossa educação, que é transmitido para a gente. Então, a gente tem as habilidades clínicas dos princípios do cuidado paliativo, nas decisões, nas indicações, nas doses, no manejo de sintomas, etc, 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 que é muita coisa focada nos artigos que a gente vê. Mas a gente também tem que lembrar das habilidades que não são clínicas. São habilidades de comunicação, essa relação com a família, essa relação com o paciente, discutir a progressão do cuidado paliativo, que é uma coisa muitas vezes subjetiva, como vários outros já falaram aqui, questão de saber quando iniciar, quando parar, até que ponto ir, qual que é o momento de decisão. Isso exige da gente muito raciocínio crítico, exige da gente muita habilidade, muita sensibilidade, muita empatia. E isso também traz grande sofrimento para a gente. Eu já sofri muito nesse curso, o Igor acompanhou isso de perto, essa questão de quando fazer, como dialogar com a família, com a equipe. E como o Igor falou, a gente vem nesse avanço nos últimos anos aí com implementação de coisas importantes no hospital regional.
Aqui, o artigo, ele é focado no Paquistão, é um artigo que descreve mais a situação deles, mas é possível fazer vários paralelos. Eu li o artigo vendo a minha formação ainda em formação, mas vi minha faculdade, vi meu início de residência, estou vendo agora que eu começo a delimitar mais o tipo de cirurgião que eu quero e que eu pretendo ser. A faculdade, que é a nossa educação formal, em geral, o ensino de cuidados paliativos ele é inadequado, ele é insuficiente e algumas vezes, muitas das vezes, é inexistente. Por vários motivos, mas a gente tem uma falta de preceptoria adequada, a gente tem uma falta de centros de referência para ter essa discussão com qualidade e a gente ainda está numa medicina com foco na doença. Isso é visto, isso é notável na nossa literatura, nos livros de medicina interna, Harrison, Cécio, vários outros, têm um foco ainda muito grande na doença, no tratamento e um foco pequeno nas situações de cuidado paliativo que a gente enfrenta. Depois da faculdade, a gente já sai sem conhecimento nenhum ou insuficiente, a gente entra na residência médica, que é um conceito de educação em campo de trabalho, isso não só da cirurgia, isso da clínica médica, de qualquer outra residência. O que é visto lá e que eu vejo aqui também é que falta uma estrutura específica, esse diálogo multidisciplinar, essa formação de equipes, essa discussão do caso mais refinada, baseada em protocolos já estabelecidos, baseada em coisas palpáveis para a gente administrar essas situações, além da própria discussão daquelas habilidades não clínicas, discutir como a melhor forma de falar, acompanhar um preceptor, e no regional a gente tem o doutor Guilherme, que faz isso com maestria, já vi ele discutindo cuidados paliativos com o familiar e com o paciente, é fantástico, você vê que tem toda uma técnica ali, e isso prejudica a gente nessa aquisição de conhecimento técnico também. A gente fica nessa discussão, alguém tem menos conhecimento, indica uma sedação de certa forma, outra indica de outra forma, e às vezes falta um protocolo melhor definido na unidade. No caso específico da residência de cirurgia, a gente convive diariamente com casos críticos, com casos que são inoperáveis, com desastres cirúrgicos que ninguém espera, que levam o paciente no nosso limiar ali de possibilidade terapêutica. A gente não tem um foco no procedimento cirúrgico paliativo, como o doutor Igor já falou, eu vi uma mudança, e acho que agora todo mundo também já está vendo, muito clara nos casos de obstrução intestinal, que antes era tentado fazer a retosigmoidectomia, a excisão do tumor, mesmo que de forma inadequada. Hoje a gente vê já que com tranquilidade, quando a gente indica uma colostomia, um desvio de trânsito, uma situação paliativa, para dar chance desse paciente ter outras modalidades terapêuticas. O artigo indica isso e eu achei muito interessante, que é a falta de treinamento formal, não só na residência, mas inclusive dos cirurgiões já formados por meio da educação continuada. Achei isso muito interessante da gente estar discutindo isso agora num curso de educação continuada, que é o nosso foco aqui. Então, o artigo ele traz que, na realidade deles, até mesmo cirurgiões oncológicos, depois da formação, não tem tanto essa questão da educação continuada. E os soft skills, que é o que ele chama, que são essas habilidades não clínicas, habilidades de conversa, de relação interpessoal, a cirurgia ainda tem um estigma muito grande. A gente é treinado para operar, a gente não é treinado para conversar, a gente não é treinado para passar o caso para o familiar, para entender a dor e o sofrimento. A gente gosta de operar mesmo, a gente só vai fazer isso porque gosta de operar, porque gosta do campo, porque gosta da anatomia, porque gosta de tudo isso. Mas é parte essencial da nossa formação, é parte essencial do trabalho como cirurgião, não só cirurgião oncológico, mas cirurgião do trauma, cirurgião geral, etc.
Então, na conclusão aqui, puxando um pouco já para os meus comentários, a educação formal ainda falta uma inclusão curricular, uma profissionalização mesmo desse currículo da educação em cuidados paliativos durante a faculdade, durante a residência e durante a educação continuada depois dessa formação. A literatura que eu trouxe aqui não é nem a literatura de artigos, com a questão do Covid, saiu muita coisa, mas a gente ainda não tem uma literatura formal, um livro, não adequados para a formação, não utilizados nessa nossa formação, que a princípio deveria ser focada no livro, nos consagrados, como todo mundo está passando, já passou, vai passar por isso ainda. E essa educação formal dos cuidados de final de vida. A gente tem esse contato com o final de vida de inúmeros pacientes, mas a gente não tem o treinamento formal, a passagem de técnicas. A gente aprende conforme a gente vai precisando, conforme a gente vai usando, conforme a gente vai evoluindo. E aí acaba a gente ganhando vícios, etc. Na paliação da cirurgia, e aqui eu não trouxe nem só da questão cirúrgica oncológica, tem a questão técnica cirúrgica, que é essencial. A gente tem que ter, baseado em evidências de artigos, de especialistas, ter acesso a tudo isso, e ter esse treinamento nas soft skills para melhorar o contato, o modo de se fazer um cuidado paliativo adequado para o paciente, para o familiar, para a equipe, inclusive para diminuir o nosso sofrimento. E a preceptoria com experiência ainda falta. Agora, com essa transformação do hospital regional, com o serviço da cirurgia oncológica mais bem estruturado, isso tem mudado, mas a gente ainda vê que falta em outras áreas, em outros andares, em outras cirurgias e outras propostas. E é o essencial, que é a equipe multidisciplinar. A gente não faz cuidado paliativo sozinhos. A gente precisa do psicólogo, a gente precisa de um psiquiatra, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa da nutrição, a gente precisa da enfermagem, dos técnicos, tudo isso. Então, essa formação de departamentos, não sei se é a palavra adequada, mas ter uma estrutura focada para isso ajuda muito. A gente vê na nossa prática diária lá, que nós estamos evoluindo nesse sentido. Que antes era uma zona, hoje já tem uma referência, hoje já tem uma discussão bem focada, a gente tem ajuda do NIR, a gente tem ajuda da clínica médica, a gente tem ajuda da cirurgia, a gente tem ajuda do Igor, a gente tem uma série de coisas que está ainda em formação, ainda acho que falta um pouco, o Igor me aguenta discutindo essas coisas diariamente quase, mas a gente está evoluindo. Queria agradecer a oportunidade, o tempo que eu não apresentava, né, Igor? Você esqueceu de mim. Obrigado, mas qualquer coisa eu estou aqui disponível. Eu que agradeço, não à toa, né, deixei esse artigo para poder ser comentado no contexto que eu introduzi, né? A gente andou mudando um pouco o contexto e a cabeça assim que o serviço de cancerologia começou a ser estruturado em Betim. E aí a gente, com isso, não podia deixar de pensar no momento certo a receber esses pacientes com propostas de cuidados paliativos. E a gente sabe a força que a residência de Betim para o serviço de oncologia, sob todos os aspectos, de ponta a ponta, a responsabilidade que vocês carregam, a confiança que me guarda no direito de chamar atenção e de aprender bastante com vocês. E para mim mais do que gratificante, desafiador, né? Poder pegar, por exemplo, um texto de uma realidade muito semelhante à nossa em todas as dificuldades, onde se questiona a possibilidade do cuidado paliativo, onde as várias nuances são muito semelhantes às nossas, e a crítica maior, né, ela poder ser abordada por quem está chegando. Né? Assim, se nós que pensamos em cuidado paliativo não conseguimos fazer
com que a geração de todos vocês, né, do Rodrigo que está formando aí, logo como cirurgião, não conseguiu, na academia, mudar esse contexto, o desafio maior vai ser a mudança a partir de uma tarefa feita na residência e agora partir para a universidade. Porque eu sei que a gente vai estar formando aqui outros cirurgiões que serão preceptores, serão professores. O Rodrigo mesmo é um cara que eu já falei com ele para procurar talvez fazer uma pós-graduação estrito sensu para poder lecionar, porque é um cara que gosta, que se interessa. A gente sabe que o tom professoral ele é uma vocação que eu não tenho, né? Assim, eu consigo ministrar o ensino, mas não consigo tanto dar aula, e por isso a gente tem que revolucionar e repensar todas as situações. Então, se eu saio daqui hoje formando cirurgiões com a possibilidade de pensar o cuidado paliativo, instigando os alunos, revendo os meus conceitos e fazendo com que a atividade fim última seja mais importante, que é o serviço que eu presto, vocês prestarão e que os médicos novos formarão, terão isso na cabeça, essa página está virada e a gente tem que lançar novos desafios. E o próximo desafio vai ser a gente escrever a nossa história, né? Então, daqui a 5 anos, 10 anos, a gente poder falar que tem uma realidade diferente. E por que eu falo isso? Porque eu, esse ano, junto com o Fernando Bruno, Henrique, a Lila, a Mariana e a Raquel, né, faremos 10 anos de cirurgia geral formados no Hospital Regional de Betim, onde a gente nem pensava a possibilidade de linha de cuidados paliativos, e onde a gente lançou a primeira possibilidade na cirurgia oncológica de um projeto que foi feito por um chefe nosso, e que se não fosse o serviço de residência, a coisa não teria acontecido de fato. Assim. Hoje eu tenho muita tranquilidade de pensar isso, e a sucessão de tudo isso que vocês propõem, né, faz com que a coisa se multiplique. Porque aí eu fui fazer cirurgia oncológica, cheguei no São Francisco para organizar um serviço, e hoje eu tenho um serviço que funciona também graças a uma política e uma cultura que os residentes têm lá do dia a dia, apesar de uma formação plural como todos têm aqui. Turma, muitíssimo obrigado. Aula de nível, viu? Sinceramente, assim, me surpreendi para a primeira aula do retorno nosso aí com cuidados paliativos. As aulas, desde os acadêmicos até a aula de fechamento agora, de muito bom tom. Críticas muito pertinentes às propostas da sedação, críticas muito interessantes a respeito da escrita do artigo e as possibilidades de evoluir com a ciência empenhada. E falo para vocês que estou hoje encerrando aqui com um sentimento assim, de dever cumprido, e tem que pensar melhor nas próximas o que eu posso apertar mais vocês. Né? Vocês me entregam e eu vejo que valeu a pena todo o sofrimento de questionar, de entregar com os prazos vencidos, né, as questões para que vocês possam se apresentar melhor, né, numa resposta rápida, e vocês estão dando conta. Meus parabéns a todos vocês. Tá bom? A nossa educação continuada, ela prospera como uma iniciativa do setor de ensino do Hospital São Francisco, junto com algumas parcerias com a educação continuada das residências médicas lá do Hospital Regional e de outros serviços, com o internato de cirurgia e de oncologia, né, que são prestados dentro do Hospital São Francisco. E a gente tem todo o conflito de interesse aqui focado no aprendizado na ciência. As chefias, né, de Dr. Rodrigo Musi, Dr. Rodrigo Farias e Dr. Marcelo Girundi, né, nos respectivos serviços de cirurgia e residência, o apoio técnico e científico dado pelo setor de ensino com a professora Maria Fernanda, né, e a professora Camila Rinco. E aí, semana que vem, a gente está aí para poder dar seguimento. Muito boa noite e um abraço a todos. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigado.